Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje vamos aprender um pouquinho sobre força-peso, tá bom? Fiz um exercício aqui pra gente praticar um pouquinho, tá? E antes de iniciarmos, pessoal, por favor, inscrevam-se no canal, que é extremamente importante para fortalecer a cultura no nosso país e, claro, fortalecer esse canal aqui também, tá bom? Estamos agora no ano de 2020 e estamos há quase 10 anos aqui no YouTube, tá ok? Vamos lá então. Então, pessoal, esse exercício que eu bolei pra gente aqui é sobre força-peso, tá bom? Força-peso que envolve massa, que envolve gravidade e, claro, a força-peso, tá bom? Pessoal, vou explicar um pouquinho a teoria de cada coisa aqui, mas eu já tenho uma aula teórica sobre força-peso e força normal. Eu vou deixar o link talvez aqui na descrição, talvez não, eu vou deixar com certeza e talvez aqui na tela alguma coisa para vocês, tá ok? Força-peso e força normal. Esse exercício especificamente é sobre força-peso apenas, tá ok? Então vamos lá, vamos ver o que eu inventei aqui. Seria correto afirmar que um pacote de arroz possui 5 quilos na Terra, sabendo que esse mesmo pacote de arroz possui um peso de 125 newtons no planeta Júpiter? Você viu que interessante? Seria correto afirmar que um pacote de arroz possui 5 quilos na Terra, sabendo que esse mesmo pacote de arroz possui um peso de 125 newtons no planeta Júpiter? Olha que interessante, temos planeta Terra, temos planeta Júpiter, e o pacote de arroz é o tradicional que nós temos aqui no planeta Terra, né? Um pacote de 5 quilos, só que esse mesmo pacote de arroz tem um peso de 125 newtons no planeta Júpiter. Seria correto afirmar que esse mesmo pacote de arroz, que possui 125 newtons no planeta Júpiter, ele possui 5 quilos aqui no planeta Terra? Seria o nosso pacote de arroz tradicional que nós temos aqui. Com essas informações aqui, será que a gente consegue descobrir isso? E aí, pessoal, para complementar isso que eu inventei aqui pra gente, eu coloquei mais uns dados aqui. Olha que interessante. Gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui você tem que guardar para você, porque é normal isso em se tratando de física, tá bom, pessoal? Aceleração da gravidade ou gravidade no planeta Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. O normal é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas nós, professores, costumamos arredondar para 10 para facilitar os cálculos, tá ok? E olha que interessante, a gravidade no planeta Júpiter é de 25 metros por segundo ao quadrado. Interessante, então nós já temos a gravidade em Júpiter, que é 25 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 2,5 vezes maior que na Terra, né? Bem maior que na Terra. E também, pessoal, além desta informação do planeta Júpiter, nós temos também o peso deste pacote de arroz no planeta Júpiter. Está dizendo aqui, ó, sabendo que esse mesmo pacote de arroz possui um peso de 125 newtons no planeta Júpiter. Então tá bom, a gente vai utilizar a fórmula do peso. O peso possui uma fórmula que utiliza a gravidade, utiliza a massa e, claro, o peso, tá bom? Vamos colocar a fórmula aqui embaixo. Bom, esta é a fórmula do peso, da força-peso, tá bom? Temos a massa e temos a gravidade. O peso é igual a massa vezes a gravidade ou aceleração da gravidade, que é a mesma coisa que nós colocamos aqui, ó, os valores ali, tá bom? Pessoal, só relembrando, para quem não assistiu a teoria, que eu deixei os links para vocês, tá bom? Para quem não assistiu ou para quem não se lembra, é o seguinte: o que é peso, o que é massa, o que é gravidade? O peso, pessoal, normalmente a gente fala, por exemplo, o professor Marcos Zaba, ele possui um peso de 72 quilos. Normalmente a gente fala assim, o meu peso é 72 quilos. No entanto, para a física, está completamente errado, porque o peso, para começar, não é dado em quilos. O peso é dado em newtons. Olha aqui, ó. Peso de 125 newtons. Então o peso é dado em newtons para a física, tá bom? Mas como assim, Marcos? Porque o peso, pessoal, o peso é uma força. O peso não é massa, não é sólido, não é líquido, não é gasoso, não é massa o peso. O peso é uma força que atrai as coisas para a Terra, é o que está puxando as coisas para a Terra. No entanto, esse peso depende da massa e da gravidade, que eu já vou explicar mais um pouquinho. Então o peso é aquela força que atrai as coisas para a Terra, só que depende da massa e da gravidade. A gravidade também
é aquela força que atrai as coisas para a Terra. Então os dois são praticamente a mesma coisa. Qual que é a diferença de peso para gravidade? A gravidade você já tem o valor dela. É aquela força que atrai as coisas para a Terra, que nos segura na Terra, em direção ao centro da Terra, que possui um valor de 10 metros a cada segundo ao quadrado. É aquela aceleração quando alguma coisa está caindo, tá bom? Este é o valor no planeta Terra. E é o valor da gravidade, tá bom? Então o valor da gravidade na Terra nós já temos, em Júpiter também nós temos, que aqui está. Agora o peso nós vamos descobrir utilizando a massa e a gravidade. A massa a gente já vai ver. Então o peso, pessoal, é uma força aplicada. Nesse caso é uma força que está sendo puxado para baixo. O pacote de arroz é puxado para baixo com certo peso, dado em newtons, que no caso de Júpiter é 125 newtons. Tá legal? Então peso é força e é dado em newtons. Agora massa, aí sim. Quando você sobe numa balança e vai se pesar, por exemplo, o professor Marcos Aba pesa 72 quilos. A massa do professor Marcos Aba é 72 quilos, a massa. Porque a massa, sim, é quantidade de matérias, é sólido, é líquido, é gasoso, é massa, tá bom? A minha massa é 72 quilos. O meu peso é uma força que está sendo aplicada sobre o meu corpo utilizando a minha massa e a aceleração da gravidade. Então uma outra afirmação aqui seria o seguinte: o meu peso depende da massa e da gravidade. Aqui na Terra nós já temos a gravidade, o valor é 10, e a minha massa, como eu peso, entre aspas, 72 quilos, como a minha massa é 72 quilos, é multiplicar a massa vezes a gravidade. 72 vezes 10 dá 720. Então, o peso sobre o professor Marcos Aba aqui na Terra, a força-peso é de 720 newtons. Sendo que a gravidade já existe, a minha massa é de 72 quilos, então o peso depende desses dois valores aqui. Por exemplo, o pacote de arroz no planeta Terra, qual que é a massa dele? Da mesma forma que o peso do professor Marcos Aba. A massa do pacote de arroz é 5 quilos no planeta Terra. Não é o peso isso aqui, pessoal. Isso aqui é a massa do pacote de arroz. Tá legal? Então é muito importante que você saiba disso, que quilo ou quilogramas não é a mesma coisa que peso para física. Vamos supor que você pese aí 50 quilos ou 90 quilos. Na verdade você não pesa, na verdade você tem uma massa de 90 quilos, uma massa de 50 quilos, tá bom? Então aqui, por exemplo, qual que seria o peso, a força-peso aplicada sobre o pacote de arroz no planeta Terra que tem uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado? É muito simples, né? Vamos colocar aqui na frente. Então, a força-peso aplicada sobre o pacote de arroz no planeta Terra é igual à massa do arroz, que é 5 quilos, não precisa colocar a unidade de medida, apenas o número, multiplicado pela aceleração da gravidade no planeta Terra, tá bom? E essa aceleração da gravidade é 10 no planeta Terra. Então, o peso aplicado sobre o pacote de arroz é o 5 vezes os 10. E essa dica é muito importante que você saiba, pessoal. O peso é sempre 10 vezes a massa. O peso é sempre 10 vezes a massa. Então, quando você tiver a massa, que no caso o arroz é 5 quilos, o peso será 10 vezes ele. Está aqui, ó, na fórmula. Faz parte da fórmula, fica mais fácil para você aprender. Então, peso é sempre 10 vezes a massa. Isso aonde, Marcos? No planeta Terra, que possui uma gravidade de 10. Já em outro planeta, como por exemplo Júpiter, é 25. Então seria a massa vezes 25. Na Lua esse valor é diferente, é menor que a Terra. A gravidade na Lua é 1,6, é um sexto do planeta Terra, tá bom? 1,6. Então, pessoal, qual seria a força-peso que é aplicada sobre o pacote de arroz no planeta Terra? Seria de 50 newtons. Então, o peso sobre o pacote de arroz seria de 50 newtons. 5 vezes 10, 50, lá está. Ok? Ok, só que nós temos uma pergunta. Seria correto afirmar que um pacote de arroz possui 5 quilos na Terra, sabendo que esse mesmo pacote de arroz possui um peso de 125 newtons no planeta Júpiter? Opa! Então, pessoal, uma informação muito importante sobre massa, muito importante que você não deve esquecer. Massa é o seguinte, pessoal, a massa do professor Marcos Aba é 72 quilos, certo?
Certo, entre aspas, eu peso 72 quilos, então minha massa é 72 quilos. Uma coisa que você tem que saber, pessoal, é que a massa, independente do planeta ou satélite, a massa será sempre a mesma, pessoal, independente do planeta, a massa é a mesma. Se a massa do pacote de arroz é 5 quilos no planeta Terra, então essa massa também será de 5 quilos, onde no planeta Júpiter, seja em planeta que for, qualquer planeta, na Lua, a massa será sempre a mesma. Isso é muito importante que você saiba em física. A massa não muda, ok? Já o peso vai mudar com certeza, porque o peso depende da massa. Por exemplo, a massa do professor é 72 e a massa do arroz é 5. Então o peso depende da massa e depende da gravidade. Então a massa em qualquer planeta é igual, no entanto a gravidade é diferente para cada planeta. Então o peso vai variar muito de massa, depende muito da massa e depende muito do planeta que está sendo utilizado, porque vai utilizar a aceleração da gravidade do planeta específico. Percebe qual a diferença de peso para a gravidade? Os dois são forças que nos atraem para a Terra. Qual é a diferença? A diferença é que a gravidade ela depende do planeta. Dependendo do planeta, ela possui o seu valor. Já o peso, ele depende da massa e depende da gravidade também, tá bom? A força-peso depende da massa e da gravidade. Então essa é a diferença entre peso e gravidade. Então, pessoal, para o planeta Terra nós temos o peso do arroz. O peso, a força-peso aplicada sobre o arroz é de 50 newtons. Então o valor do peso nós já temos. O valor da massa nós já temos do arroz, que é 5 quilos. A massa, não se esqueça que não depende do planeta. A massa é a mesma em qualquer planeta que você esteja, tá bom? Então a massa do nosso arroz é 5 quilos. A gravidade nós também já temos no planeta Terra. É 10 metros dividido por segundo ao quadrado. Então já temos os três valores para o planeta Terra. Agora vamos utilizar a mesma fórmula para o planeta Júpiter e ver o que a gente encontra. E aí depois a gente analisa a resposta no final, tá ok? Vai envolver massa. Então vamos lá, o peso em Júpiter, eu coloquei um J aqui para diferenciar, tá bom? Se aqui eu tivesse colocado um T, seria de Terra, mas como é o básico do planeta Terra, não coloco nada, tá? Então aqui, como é o planeta Júpiter, a força-peso em Júpiter é igual a massa vezes a aceleração da gravidade em Júpiter também, tá bom? Estamos falando de pacote de arroz. Nós já temos o valor da força-peso que é dado em newtons no planeta Júpiter? Sim, foi dado ali, vamos dar uma olhada. Aqui está, sabendo que esse mesmo pacote de arroz possui um peso de 125 newtons no planeta Júpiter. O peso de 125 newtons no planeta Júpiter, tá bom? 125 newtons. Então nós já temos o valor da força-peso que está sendo aplicada neste pacote de arroz de 5 kg. Se ele estivesse no planeta Júpiter, o peso seria de 125 newtons. Então vamos trocar a letra P por 125, o N não precisa colocar, vamos colocar aqui na fórmula. Então aqui está, nós sabemos que o peso do pacote de arroz no planeta Júpiter é 125 newtons, vamos colocar agora. Então 125, o newtons não precisa colocar, porque na hora de calcular o que importa são só os números pra gente, tá bom? No final a gente coloca a unidade de medida. Então já temos o peso, sabemos que o peso é igual à massa. Qual que é a massa do pacote de arroz no planeta Júpiter, pessoal? Qual que é a massa? Agora vocês já sabem. A massa sempre será a mesma independente do planeta, tá bom? A massa do professor Marcos Aba em Júpiter é 72 quilos. Só que agora estamos comparando o arroz, então a massa do pacote de arroz, que aqui na Terra é 5 quilos, claro, no planeta Júpiter também será 5 quilos. Então colocamos aqui apenas o número 5 vezes, ok? Estamos apenas substituindo aqui, tá bom, pessoal? Agora a gravidade no planeta Júpiter. A gravidade no planeta Júpiter, ali está, a gravidade de Júpiter é 25 metros por segundo ao quadrado, utilize apenas o 25 na fórmula. Então será a massa vezes a massa vezes a gravidade em Júpiter, que é 25 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da gravidade no planeta Júpiter, é a velocidade que as coisas caem por segundo ao quadrado.
Então, pessoal, já temos todos os valores aqui, ó, tá vendo? Já temos tudo aqui, ó. Então, 125 é igual a 5 vezes 25? Faz aí na calculadora. 125 vezes 5 é 125, então 125 é igual a 125. Ok, já temos todos os dados do planeta Júpiter aqui. Sabemos que o peso aplicado sobre o pacote de arroz no planeta Júpiter é de 125 newtons. Nós já sabemos que a massa para qualquer planeta é a mesma. E claro, temos o valor da aceleração da gravidade de Júpiter, que é 25. Então vamos analisar a pergunta e ver onde está a nossa resposta aqui, tá bom? Seria correto afirmar que um pacote de arroz possui 5 kg na Terra, sabendo que esse mesmo pacote de arroz possui um peso de 125 newtons no planeta Júpiter? Sim. Sabe por quê? Olha que interessante. A pergunta é: podemos afirmar que um pacote de arroz possui 5 kg no planeta Terra de massa, sabendo que esse mesmo pacote possui um peso, uma força-peso de 125 newtons no planeta Júpiter? Sim. Por quê? Porque a massa no planeta Júpiter e no planeta Terra é a mesma. Então é 5 kg. E a aceleração da gravidade em Júpiter é 25. Então 5 vezes 25 é 125. Então a força-peso aplicada sobre o pacote de arroz no planeta Júpiter é 125 newtons, realmente. Então bateu tudo, você vê que bate tudo. E onde que a gente descobriu isso? Ali, ó, a massa. A massa no planeta Terra é 5 kg, então em Júpiter também é 5 kg. Então sim, seria correto afirmar que um pacote de arroz possui 5 kg na Terra, sabendo que esse mesmo pacote de arroz possui um peso de 125 newtons no planeta Júpiter. Sim, é correto afirmar, tá bom? Então, pessoal, isso aqui foi um pouquinho mais de conhecimento, espero que vocês tenham gostado e aprendido, tá bom? Se você gostou, por gentileza, clique no joinha, se inscreva, deixe um comentário. Marco Zaba aqui no YouTube com vocês novamente.